Alô, galera goiana, alô, galera atleticana, aquele abraço para vocês. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E o Atlético cumpriu a sua missão nesta noite de terça-feira em Quito, no Equador. Foi lá, enfrentou a tradicional LDU, enfrentou a altitude, a torcida local e buscou a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Fez prevalecer a vantagem que tinha, que era a vantagem do empate. No pré-jogo, inclusive, eu citava, né, que esta vantagem de empate era uma vantagem considerável, era uma vantagem importante que o Atlético tinha dentro do jogo diante da LDU. Então, na sequência, eu vou trazer para vocês uma análise, né, do que foi este empate entre Atlético e LDU, empate este que classificou a equipe goiana para a próxima fase da competição internacional. Estou aqui no Futebol 62 e com grande alegria recebo a sua visita, a sua audiência aqui no canal. Felizmente o canal do Futebol 62 segue crescendo a cada dia e isso graças à sua participação, torcedor goiano. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos. Desta forma você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Futebol 62, que conta com o patrocínio da Viegas Printer Locação de Impressoras. Você sabia que a mensalidade da locação de uma impressora equivale ao valor de um toner? Pois é, a Viegas Printer tem a impressora ideal para o seu negócio, a impressora ideal para a sua residência, atendimento em todo o estado de Goiás. Você pode falar com um dos consultores da Viegas pelo 99143 7700. Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Bem, vamos começar essa análise trazendo para vocês os números do jogo lá em Quito, no Equador. Aí estão eles: posse de bola 55% para o ALDU, 45% para o Atlético. Precisão nos passes 81% de acerto para a LDU, 75% para o Atlético. Finalizações: 18 finalizações da LDU, sendo 3 na direção do gol, 9 finalizações do Atlético, sendo 2 na direção do gol. As duas equipes teve um índice baixo de finalizações certas, né? A LDU aqui, uma em cada 6 e o Atlético, uma em cada 4,5. Os cruzamentos, a LDU usou um pouco mais desse artifício, 28, o Atlético apenas 10 cruzamentos. Lançamentos, as duas equipes abusaram das bolas longas, 67 por parte da equipe equatoriana, 61 por parte do time brasileiro. Os desarmes, um número dentro do esperado, né? Um número dentro da média, vamos dizer assim, 13 por parte da LDU, 15 por parte do Atlético. E os escanteios, 2 escanteios da LDU, 2 escanteios também do Atlético. Estes os números deste jogo lá em Quito, no Equador, onde as duas equipes empataram, né, na noite dessa terça-feira por 1-1, resultado que deu ao Atlético a classificação para a próxima fase. Daqui a pouco, inclusive, eu vou trazer para vocês porque agora é o seguinte: as 8 equipes classificadas da Copa Sul-Americana ainda não estão todas definidas, mas elas vão enfrentar as 8 equipes que terminarem na terceira colocação da fase de grupos da Libertadores da América. Sempre um time da Sul-Americana contra um time que vem da Libertadores, né? Não tem como, duas equipes serão potes diferentes, vamos dizer assim. Então eu vou trazer para vocês no final do vídeo equipes que podem ser adversárias do Atlético na próxima fase desta competição. Agora, vou até mostrar aqui as escalações que começaram o jogo, né? Começando aí pela LDU, que começou com Falcon, Quinteiro, Caicedo, Romero e Ayala, Piove e Ortiz, ali o Angulo e o Alvarado, Roios e Molina. Já o Atlético iniciou a partida com Ronaldo, Rainer, Wanderson, Ramon e Jefferson, Edson e Marlon Freitas, Charlion, Jorginho e Léo Pereira, lá na frente o Wellington Rato. Então essas foram as duas formações de início. Agora nós vamos ao mapa de calor. Aí está o mapa de calor da LDU. Vocês podem observar uma forte mancha aí na intermediária ofensiva e algumas manchas menores
também na intermediária ofensiva, pelo lado direito, né? Pelo lado esquerdo a mancha maior, pelo lado direito a mancha menor. Já o Atlético teve uma posse de bola, quase toda a posse de bola do Atlético concentrada no meio campo. Como vocês podem observar, o Atlético teve pouca posse de bola ofensiva, a posse de bola mais no campo defensivo, uma pequena mancha ali no setor ofensivo. Por quê? O Atlético usava muito a verticalidade quando entrava no campo da LDU. Trocava passes, vou até pegar aqui a prancheta. O Atlético trocava muitos passes nesta região aqui do campo. Quando ele entrava no campo da LDU, ele tentava definir a jogada mais rapidamente, acelerava o jogo pelo lado ou pelo centro e tentava a definição da jogada. Por isso, o mapa de calor aí com essa característica apresentada. O jogo. A LDU começou o jogo, eu tive a seguinte sensação, até citei isso na live que eu fiz, né, pós-jogo, deste empate entre LDU e Atlético. Eu tive para mim que o Atlético viu na LDU um bicho maior do que ele era. Lógico que você tem aquela questão de estar jogando altitude, jogando fora de casa, tendo a vantagem do empate, né? Tudo isso acaba contribuindo para que a equipe tenha uma postura mais defensiva. Mas a LDU ela não produzia para empurrar o Atlético lá para trás, né? Eu vi era o Atlético querendo ficar lá atrás. Não foi a LDU que empurrou o Atlético para dentro da sua área, foi o Atlético que optou por ficar na entrada da sua área. Então a LDU ficava rondando a área do Atlético pelos lados. O time jogava num 4-4-2, conseguia levar vantagem em cima das duplas do Atlético. Inclusive, para mim, Léo Pereira e Charlon foram substituídos pelo desempenho defensivo e não pela falta de desempenho ofensivo, até porque o Atlético praticamente não foi ao ataque enquanto eles estiveram em campo. Então, como eles não conseguiam reforçar a marcação ao lado dos laterais, o Jorginho acabou fazendo a substituição para que a LDU não levasse tanta vantagem pelos lados como conseguiu levar nos primeiros minutos do primeiro tempo. A equipe equatoriana sempre buscava aquela finalização ali da entrada da área, e aí acabou marcando o gol em uma dessas finalizações, uma marcação muito frouxa do Atlético pelo lado direito, deu espaço para o jogador, ele entrou na área com tranquilidade para bater no gol, acabou fazendo o gol. O Atlético tentou esboçar já uma reação ainda no primeiro tempo, sem levar tanto perigo assim. Mas no segundo tempo, a entrada do Baralha no lugar do Edson, o Atlético soltou seu time para cima da LDU, dominou os 20 primeiros minutos do segundo tempo, finalizando 3 bolas com perigo antes de marcar o gol, né? Uma do Churinho, a outra do Ayrton, uma cabeçada, em todos lances perigosos contra o gol da equipe equatoriana, até que o Atlético chega ao empate, cobrança de escanteio pelo lado esquerdo de ataque do Atlético e gol com muito mérito do Baralhas, né? O Baralhas, naquele gol, ele ataca, o Baralhas está aqui, né, com a cobrança lá. Ele vai no espaço, né? Se ele fica aqui, a bola não chega nele. O zagueiro do primeiro pau que tirar o atacante, pronto. Ele antecipa o zagueiro e ainda cabeceia com qualidade. Então ali méritos grandes do Baralhas naquele gol do empate. Após o gol, o Atlético optou pela mesma postura dos primeiros minutos do primeiro tempo, voltou para defender o resultado e ali o Atlético contou com uma dose de sorte para não tomar o segundo gol. A LDU criou 3 oportunidades que ela não vinha criando no jogo quando o Atlético estava buscando o resultado. A LDU chegou na jogada de cabeça do Molina, uma cabeçada que o Ronaldo pega em 2 tempos. Depois o Alvarado recebe uma bola livre dentro da pequena área, da grande área. Por sorte, no giro, ele ficou com o corpo um pouco torto e bateu para fora. E por fim, no último lance do jogo, o Rainer tirou uma bola em cima da linha, né, o lance da classificação do Atlético, pois seria extremamente dolorido tomar um gol aos 51 minutos do segundo tempo e perder a classificação. Então, achei que o Atlético arriscou um pouco demais, mas isso é cultural no Brasil. É muito difícil você encontrar uma equipe brasileira que num jogo decisivo, com vantagem mínima, quando aproxima os minutos finais, ele não volte para dentro da sua área. Isso é instintivo. Eu já vi treinadores perdendo a voz, pedindo para os seus jogadores saírem de lá para marcar mais alto,
mas as equipes vão baixando as linhas, baixando, até jogar dentro da sua área. E o Atlético acabou fazendo isso, mas felizmente hoje deu certo e o Dragão está na próxima fase da Copa Sul-Americana. No Atlético, gostei do Ronaldo, gostei do Wanderson, né, que quando a gente vai criticar é por motivos lógicos. E os elogios também precisam ser por motivos lógicos. E hoje o Wanderson fez uma grande partida. Não falhou, ganhou quase todas as bolas por cima. Foi da linha dos quatro ali, para mim foi o melhor zagueiro, o melhor jogador do Atlético, entre os laterais e os zagueiros. O Ramon também não comprometia, o Jefferson teve dificuldades na marcação no primeiro tempo, o Léo Pereira também não conseguia ajudá-lo, então o LDU explorou aquele lado direito ali do seu ataque em cima do Jefferson e do Léo Pereira no primeiro tempo. Ofensivamente, o Jefferson ajudou pouco, mas essa já é uma característica do Jefferson, né? Não é um jogador de buscar tanto o setor ofensivo. No segundo tempo eu gostei mais dele, achei que foi mais firme, não perdeu os lances, ficou atento com a virada de bola, que todo momento a LDU tentava encontrar um jogador nas costas dele, ele ficou atento a essa jogada, melhorou o desempenho no segundo tempo. O Edson foi melhor como zagueiro do que como volante. Marlon Freitas foi mais importante hoje defensivamente do que ofensivamente. Jorginho foi mais importante taticamente do que tecnicamente dentro do jogo. Charlon e Léo Pereira estavam mal, não conseguiam segurar a bola no ataque e não conseguiam ajudar defensivamente, por isso foram substituídos. O Elton Rato teve mais correria do que produção. Churin entrou bem no jogo. Depois que ele entrou, o Atlético passou a ter presença ofensiva. Não fez o gol, mas foi um jogador que colaborou, especialmente naqueles minutos em que o Atlético teve o domínio do jogo. Entraram também o Edson Fernandes e o Rickson para compor, né, para fechar ali o time na reta final, mas o jogador entre os que entraram de maior destaque, sem dúvida, foi o Baralhas. Conseguiu fazer circular a bola quando o Atlético buscou o jogo e muito combativo quando o Atlético não tinha posse de bola. O Baralhas não pode ser reserva do Atlético, sabe? É injusto com o Baralhas ele ser reserva dessa equipe do Atlético. Imagino que logo vai reconquistar a posição, perdeu pela chegada do treinador, mas com futebol imagino que o Baralhas logo será titular atleticano. Quem é que o Atlético pode pegar, né? O Atlético tem aí, na Libertadores já tivemos 3 grupos definidos dos 8. No grupo A, que era o do Palmeiras, o Deportivo Táchira vai para a Copa Sul-Americana. No grupo C, que era o do Bragantino, o Nacional do Uruguai vai para a Copa Sul-Americana. E no grupo H, que era o do Flamengo, a Universidade Católica é quem vai para a Copa Sul-Americana. Os outros times, né? Se você pegar aí o grupo B, completamente indefinido, você tem as 4 equipes com chance de classificação: Libertad, Atlético Paranaense, The Strongest e Caracas. No grupo D, a tendência é que o Independente Del Valle vá para a Libertad, vá para a Copa Sul-Americana, mas ainda há uma possibilidade também de ser o Tolima. Vai depender muito da estratégia que o Atlético Mineiro utilizar aí para essa última rodada. Você tem no grupo E, eu penso que o principal cotado é o Deportivo Cali, mas pode ser que seja o Boca Juniors. No grupo F, Colo-Colo ou Fortaleza, é um ou outro. Os dois se enfrentam, o Fortaleza tem a vantagem pelo empate lá em Santiago, no Chile. E no grupo G, a tendência é que seja o Olímpia do Paraguai, a equipe aí para a Copa Sul-Americana. Tá bem? Na sexta-feira será o sorteio que vai definir, aí todos os grupos já estarão definidos, tanto na Sul-Americana como na Libertadores, e na sexta-feira sai o sorteio para definir quem será o adversário do Atlético nesta próxima fase. Tá bem? Então era isso que eu tinha para falar sobre esse empate, essa classificação rubro-negra. Um grande abraço a todos vocês, fiquem à vontade para fazer a sua manifestação aqui no canal, ela é sempre muito bem-vinda e até o próximo vídeo.